A minha dúvida é sobre a poesia homoerótica. Isso como tema, né? Porque tu é um poeta, eu já te disse isso várias vezes, adulto, no sentido de trabalhar o verso e trabalhar o poema o quanto mais, né? Sempre em busca de uma perfeição que eu invejo muito. Invejo no sentido do trabalho mesmo, né? Do tempo que eu sei que tu passa em cima do teu texto. Essa é a introdução da minha pergunta. Se a gente lembrar Mário de Andrade, que era um poeta homossexual que escreveu um pouco sobre isso, abertamente, né? Pelos tabus do momento. E a gente pensar o Brasil de hoje, século XXI, a gente vê aí, consegue enxergar grandes aberturas e avanços, inclusive de compreensão do outro. E aí, a minha dúvida primeira é: a poesia homoerótica, ela deve ter, ou ela tem por si só, efeito de militância pelos direitos dos homossexuais? E para além disso, se a gente pensar a poesia gay brasileira hoje, que é um nicho, né? Surgem vozes importantes em todas as regiões do país, ou de todas as regiões do país, rumo aos centros literários. Como esse nicho, esse setor da literatura, e aí já englobando a poesia brasileira num todo, a partir daí pro todo, como a gente pode fazer frente, enquanto poetas, às ameaças conservadoras desse governo? Bom, vamos por partes, então. Eu acho que a primeira parte ali da pergunta em relação ao... puxar um pouco do Mário de Andrade e de avanços, talvez, sociais de lá para cá. Isso vai me dar o gancho para a primeira resposta. Eu acho que, em partes, assim, sim e não. Eu acho que há avanços, mas não é possível falar na população LGBTQ como um todo. Isso não é possível. Então, há avanços para alguns, e há avanços em alguma medida para esses alguns. E como homem branco, posso dizer que sim, e Mário de Andrade como um homem branco, posso dizer que entre nós dois houve algum avanço social. Agora, eu não posso falar que sim para um LGBT negro, para um homem negro, para uma mulher trans negra, é um caminho desigual. Não se chega como um bloco LGBTQ então acho que é sempre importante delimitar aí quem é o artista, quem é o autor. Então, dentro desse bloco, eu acredito que os homens gays tenham sido os homens gays brancos tenham sido os que realmente tiveram mais espaço e que vêm ganhando mais espaço, mas mesmo isso é muito, muito parcial. Então, por isso, aí linkando a sua primeira pergunta, por isso colocar a poesia abertamente ou a prosa abertamente como homoerótica, eu acredito que seja sim um traço de militância, pelo menos político como modo de colocar um corpo ali, um corpo que é político. Aquilo está posto de modo marcado, não naquela falácia da universalidade, em que há o amor universal. No mundo ideal seria assim, mas nós não vivemos nesse mundo ideal. Ainda, talvez nunca aconteça. Então, até lá, é importante que haja essa marcação. E até lá, essa marcação vai ser política. Vai ser militante no sentido de uma marcação política.
partindo daí, me fala de novo o finalzinho da sua pergunta. De como a poesia pode fazer frente às ameaças conservadoras desse governo. Essa é uma pergunta espinhosa, porque ela pressupõe muitas coisas. Ela pressupõe algum tipo de eficácia, algum tipo de ação que cause necessariamente reação por parte da poesia ou da forma artística em questão. E que é uma questão muito espinhosa, acho que na minha escrita, porque eu me lembro sempre do poema do Cabral. Eu não vou me lembrar aqui do verso exato, mas ia na direção de fazer o que seja inútil, não fazer é inútil, mas entre o inútil de não fazer e o inútil de fazer, prefiro o inútil de fazer. Algo por aí. Eu acho que num mundo como o nosso, em 2019, no Ocidente, com tudo que nós temos ao nosso redor, falar de força da poesia é muito difícil. Que tipo de força, né? Em que grupo social? Entre quais pessoas isso tem algum eco? E em que medida entre essas poucas pessoas? E para quem se fala, de onde se fala? É tudo muito, muito, muito complicado. Eu acho que se a gente chamar como potência a força de transformação, outras formas artísticas e até outras formas de comunicação não artísticas necessariamente têm uma força muito, muito maior do que a poesia. Então, eu acho que trabalhar a poesia e esperar quase que um desmontar das estruturas todas é um pouco utópico. E a utopia, claro, tem o seu papel. É importante a existência da utopia, mas eu acho que é preciso ter aí a medida das coisas. Então, retomando o poema do Cabral, não sei se tem alguma força o que eu faço politicamente, socialmente, mas é o que eu posso fazer. É realmente o que eu posso oferecer agora, sendo muito ou seja um pouco, é o que eu tenho. Então acho que o importante como alguém que escreve é trabalhar e fazer o meu melhor, e depois disso eu já não tenho controle, né? Então, voltando àquela a primeira parte da pergunta, é político, é um gesto político, não universalizar o amor, não escrever um poema de amor como se ele fosse de qualquer um para qualquer um, ou de qualquer um para qualquer uma, no caso. Normalmente acontece. É importante marcar. Agora, como gesto político, agora como efeito, aí eu já não tenho como prever, e nenhum artista, penso eu, tem como prever. Há outros modos mais eficazes, mas esse é o que eu tenho à minha disposição, é isso que eu posso fazer, é isso que eu me dedico, é a isso que eu me dedico. Então, é engraçado que a gente sempre está em crise, parece, com a poesia, né? Os poetas são sempre em crise com a poesia, mas ao mesmo tempo é o que eu tenho de melhor. Não é muito, mas é o que eu tenho de melhor. É bastante. Pode falar agora. Que o Caio é podre. Caio tá ali, ó. Olha a cara da humilhante. Vou filmar o Caio, vou colocar no vídeo. Chama a cara dessa demônio. Caio é podre. Podre, completamente podre. Sou podre mesmo.